Eis que nós estamos então nas vésperas daquele momento tão esperado por todos nós, que é exatamente o ápice daquilo que nós estávamos vivendo, caminhando, experimentando na espiritualidade quaresmal. Amanhã se dará início então ao Tríduo Pascal. Tríduo esse que recorda não só a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, mas também a gloriosa ressurreição. Mas precisamos, antes de adentrarmos de uma certa forma no Tríduo, mas visando a Páscoa no seu sentido ali literal. O que sabemos da Páscoa é exatamente uma festa, a festa da passagem, a libertação, o êxodo. E quando a gente pensa então nestas realidades ou nesses acontecimentos de libertação, de êxodo, o sentimento que deveria fluir no nosso coração deveria ser a alegria. Afinal de contas, quem é que não é feliz sendo livre? Ou não? Ou será que nós já nos tornamos tão insensíveis a ponto de nos alegrarmos com a escravidão? Porque dizer que alguém que não é livre e que este alguém é feliz, isso aqui beira a loucura, a insensatez. E por que esta reflexão? Porque Jesus está com os seus e eles estão reunidos por um motivo. Qual é o motivo que leva Jesus com os 12 se reunirem? É uma pergunta. Qual foi o motivo? O que levou Jesus e os 12 se reunirem nesta ocasião? Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Vamos lá, gente. Coragem. O que levou, tendo em vista o contexto? Qual é o contexto? Vai, coragem, ninguém vai ter coragem de responder. A Páscoa. Então, Jesus e os discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa. E o que significa a Páscoa, celebrar a Páscoa? Para os judeus, para Jesus, para o grupo ali, o que significava? Era celebrar o quê? Se eu chegar mais perto de vocês, eu acho que eu escuto, porque eu acho que eu estou longe também, né? Talvez o câmera aqui não vai gostar muito se eu ficar me mexendo, né, câmera? Tá. O que significa? Vai, gente, vocês têm que me ajudar. Imagina se a gente não sair daqui, desse ponto, aí a gente vai ter que passar a noite aqui, já madrugar e esperar o outro dia. O que significa a Páscoa? Passagem, libertação, êxodo. Então, Jesus e os discípulos deveriam estar o quê? Felizes. Sim, felizes. Afinal de contas, aquela festa era para isso. A festa dos judeus, e Jesus era judeu, e um bom judeu. Ele estava lá exatamente para celebrar a liberdade. Mas dentro do contexto desta liberdade, estava o quê? Alguém que ia o quê? Trair. Ou seja, apesar do contexto, apesar de estar com o libertador diante de si, mesmo assim tinha um que almejava
renunciar esta felicidade, renunciar o libertador, porque iludido pela escravidão, pelo interesse de se autopromover, ou até mesmo querendo usurpar o plano de Deus, porque depois Judas, o traidor, vai justificar que todo o seu plano era exatamente para fazer com que Jesus se manifestasse. Mas esse era o seu plano pessoal, não era o plano de Deus. Judas esqueceu, talvez, de combinar com Deus, que o seu plano não era o plano de Deus, e que Deus então deveria o quê? Se curvar para o seu plano e excluir da história o plano dele. Nós, mesmo tendo caminhado no deserto, mesmo tendo passado pelas renúncias, pelos sacrifícios, do qual a espiritualidade quaresmal nos propôs, mesmo assim, ao invés de encararmos este momento para agora celebrarmos o libertador, a Páscoa, ainda assim, nós o renunciamos, o deixamos de lado. Por quê? Porque cumprir o plano de Deus, se alinhar ao libertador, foge totalmente daquilo que muitas das vezes nós planejamos para nós. E o paradoxo que acontece neste encontro de Jesus com os seus discípulos para celebrar a liberdade, e o paradoxo está porque a liberdade que deveria ser celebrada com alegria, ficou claramente e de forma explícita declarada que não era mais a festa da alegria, mas a festa da tristeza. Porque o texto vai nos dizer exatamente isto. Onde que queres que façamos a festa? Depois, enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. E eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Já não tinham mais convicção daquilo que estavam celebrando. Lhes faltaram a sensatez, o equilíbrio, faltou a fé. Lhes faltou a fé. Porque eles poderiam simplesmente, uma vez que sabendo quem são e aquilo que planejavam, apesar da declaração de Jesus, a sua convicção deveria dizer a Jesus outras coisas. Vamos elaborar um plano, talvez, para pegar o traidor. Mas não, praticamente cada um foi lá e se autoacusou diante de Jesus. O clima não era mais de festa. O clima era de desconfiança. Aquilo que deveria ser festejado como a festa da libertação, passou a ser agora o momento da escravidão. Escravidão do seu medo, escravidão da sua falta de fé, escravidão dos seus planos que agora ficaram borrados, porque já não se sabia mais quem seria o traidor. Será eu, Senhor? Será que sou eu? Imaginemos agora a gente diante
das festas que se aproximam, a gente começar também a fazer esse questionamento? Será eu? Ou nós já chegamos à maturidade da fé, à convicção da fé, o compromisso com Jesus e sua ação libertadora, a ponto de que, apesar dos planos malignos, apesar de tudo aquilo que pode me distrair e me deixar curvar para a escravidão, eu me pôr de pé e pela convicção da minha fé dizer: não será eu, Senhor, não será eu. Para que a história não venha a ser sempre contínua dentro desse contexto. Porque Jesus declarou: alguém vai me trair, de fato ele foi traído. E o traidor estava no meio deles. O traidor estava com ele. E mesmo assim, ele seguiu o plano. Porque o plano não era seu, o plano era do Pai. E pelo plano do Pai, Jesus então, aceitando a morte pelos 11, por nós e também pelo traidor. Ele aceita morrer pelos 11, por nós e também pelo traidor. Ou seja, Jesus morre também por Judas. E isso deveríamos todos fazermos essa reflexão de não reprisar a história, de não nos curvar para a escravidão, mas celebrarmos verdadeiramente a Páscoa do Senhor. Ele, o libertador, que passou pela morte para da morte nos libertar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.